Bom, meus irmãos, como tem sido ensinado ultimamente, nós temos aprendido acerca da soteriologia, estudos dentro da área da soteriologia, que são estudos relacionados à salvação, à obra do Senhor em salvar os perdidos, em salvar os pecadores. Vimos inicialmente sobre regeneração e conversão, passamos nas duas últimas aulas pelo assunto da santificação, as alturas da fé, e hoje vamos entrar num assunto que é um tanto polêmico entre os cristãos, acerca da perseverança dos santos. Aquele famoso slogan, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, a ideia de que não é possível que uma pessoa perca a sua salvação. Como eu disse, esse é um assunto que cria, de certa forma, uma divisão entre as pessoas. Há aqueles que creem que uma pessoa, uma vez salva, pode, no decorrer do caminho, decair desse estado, perdendo a sua salvação, a ponto de morrer e ir para o inferno. Porém, há outros, como nós, por exemplo, que professamos esta fé, cremos nessa doutrina de que aqueles que foram uma vez salvos, permanecerão salvos, já estão salvos pelo Senhor e desse estado jamais cairão. Aqueles que não professam essa doutrina alegam que ela pode trazer ao cristão uma certa inércia espiritual, um desleixo acerca da obra de Deus, da santificação, tendo ali um certo receio em afirmar categoricamente que alguém é salvo. E por terem esse receio, acabam alegando que não é possível, não existe esse tipo de segurança. Porém, ao contrário disso, essa doutrina dá para nós um grande incentivo à santidade e ao compromisso com Deus, com a sua palavra e com a sua obra. Essa doutrina ela também nos mostra o quanto o nosso Deus é um Deus confiável, um Deus imutável, um Deus comprometido e poderoso em cumprir aquilo que Ele começou. Mas até chegarmos nesse ponto da perseverança, é necessário relembrarmos um pouco acerca da doutrina da salvação. E aí eu lanço a pergunta aqui, já desejando ouvi-los. Onde que começa a salvação? Qual que é o primeiro estágio da salvação? Quem pode me ajudar aí? A regeneração. Perfeito. Existe um passo antes da regeneração? Oi? A eleição. Perfeito. A salvação do homem, ela começa antes mesmo da fundação do mundo. Quando o Senhor, de forma muito elevada para nós, nos escolheu, nos amou, nos conheceu antes da fundação do mundo. Dentro do processo histórico da salvação da vida do homem, ocorre, de fato, a regeneração. A regeneração é um momento no qual o Santo Espírito, o Espírito Santo, opera na pessoa um novo nascimento. De forma que a pessoa agora ela pode ouvir a verdade, entender a verdade, ver a verdade, e então dar a resposta adequada à pregação, à mensagem do Evangelho, com arrependimento e fé. Nesse momento em que a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus para a sua salvação, ela é justificada de todos os seus pecados, ela é declarada justa perante o tribunal de Deus, mediante os méritos do Senhor Jesus conquistados na cruz. Então, após esse processo, inicia-se então uma etapa mais demorada, que vai desde essa conversão até a glorificação, que é chamada de santificação, que é aquele processo que vocês viram de forma exaustiva e muito bem ensinada nas duas últimas aulas, com aqueles dois aspectos, o aspecto da progressividade da salvação, no sentido de que diariamente nós somos purificados, limpos de todo o mal, e ao mesmo passo que crescemos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Para isso, com os meios que o Senhor nos deu, como a oração, a fé, a palavra,
E o outro aspecto da santificação, que é o aspecto de forma definitiva, que é ser declarado justo perante o Senhor, que é ser declarado santo perante o Senhor nosso Deus, tudo nos méritos do Senhor Jesus. E onde entra, então, a perseverança dos santos? Onde entra esta etapa? Essa etapa ela nada mais é do que um momento que ocorre junto, similar à santificação, que nada mais é do que a garantia de que este processo, de que esta santificação ela será levada a cabo até o final. Logo, nós já começamos a entender que a salvação ela é um processo e um ato contínuo de Deus em nos tornar santos. Então, nessa aula eu tenho como objetivo, analisando pelo menos 4 aspectos da Escritura que sustentam, que reafirmam essa doutrina a qual nós professamos. Importante entendermos justamente isso, meus irmãos, e essa é a grande diferença entre aqueles que creem que a salvação pode ser perdida ou não, que é onde a salvação começa. Por lógica, se eu acredito que eu sou salvo pela minha escolha, pelo meu livre-arbítrio, se eu creio que eu posso rejeitar ou não a graça, se eu creio que por todo e qualquer ser humano Cristo deu a sua vida, necessariamente eu preciso crer que eu posso perder essa salvação. Porque se isso tudo foi com base em uma escolha que eu fiz, na minha própria vontade, é natural que em algum momento, pela volatilidade da vontade do ser humano, pela mutabilidade que nós temos, que nós, eu posso cair, por uma questão lógica. Agora, se eu entendo a salvação a partir do que a Escritura nos ensina, de que ela é uma obra de Deus operada em nós, e que Ele é o grande garantidor dessa obra, aí a história é diferente. Aí é possível nós crermos que, se Deus começou essa obra, se Deus tem me salvado, muito provavelmente eu chego até o final, confiando unicamente no Senhor. Então vamos analisar alguns textos da Escritura. Eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, nós iniciaremos a leitura dos versículos 13 e 14. Diz assim o texto bíblico, inicialmente o versículo 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa. Então, o primeiro aspecto que eu quero enfatizar aqui, que nos garante que a salvação é uma obra perfeita e completa, é isso que Paulo chama de o selo, um selo de garantia, o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é vital na nossa perseverança, no caminhar de toda a vida cristã. O Santo Espírito ele foi enviado após a ascensão do Senhor Jesus, inicia ali em Atos 2, e desde então ele está presente de forma ativa, aplicando a salvação àqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, operando a regeneração. O termo selar era um ato muito comum na época do Novo Testamento. Selavam-se objetos e se selavam também cartas. Um exemplo que nós temos é que o túmulo que Jesus ficou ali com seu corpo enterrado ali na tumba, ele foi selado pelo próprio Império Romano ali. Isso indicava que aquele objeto, aquela carta, ela pertencia a alguém e deveria estar sob proteção máxima. E só essa pessoa, então, poderia ali remover aquele selo e tomar posse daquele objeto ou abrir aquela carta. A gente costuma ver em filmes históricos, quando você vai enviar uma carta muito importante para alguém, você sela essa carta, põe com o seu mensageiro, um monte de segurança em volta, e só aquele remetente, só aquele destinatário poderá abrir essa carta, remover esse selo e ler. A obra que Paulo cita aqui é que o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos selou, demonstrando assim que nós pertencemos a Deus e estamos sob a total proteção do Senhor. Então, não há nenhum tipo de ameaça
que vá nos tirar de Deus, porque nós fomos selados com o Espírito Santo. O Santo Espírito, ele age constantemente em nós para nos manter firmes nesse caminho. Outro termo que Paulo vai usar está no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor no Novo Testamento, ele era um acordo de negócio que a pessoa dava um primeiro pagamento como uma entrada, a fim de garantir o restante do negócio. Essa entrada era uma garantia de que todo o restante seria pago. E em Deus nós temos essa garantia de que tudo será concluído. Por quê? Porque o Santo Espírito nos garante de que essa entrada foi dada, de que este primeiro passo foi efetuado, de forma que todo o restante está, da mesma forma, garantido. Uma outra ação do Espírito Santo também está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Uma outra função que o Espírito Santo tem também é de nos auxiliar, de nos ajudar em nossas fraquezas. Nesse texto é mencionado a nossa fraqueza em relação à oração, que é um dos métodos de santificação. Por não sabermos orar como convém, o Espírito de Deus, ele vem até nós, ele agindo em nós, ele nos, como eu posso dizer, nos assiste até mesmo nessa dificuldade, de forma que tudo aquilo que nós falamos perante Deus é como se o Espírito Santo traduzisse, transliterasse para Deus de forma que pudesse ser então ouvida. E muitas vezes esse tipo de oração é até mesmo com gemidos inexprimíveis, como é citado no texto. Pela nossa dificuldade que temos muitas vezes em orar, em clamar, em evidenciar, em orar conforme a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo também nos auxilia nessa. E é de imaginar que não só na fraqueza em relação à oração, mas em todas as demais fraquezas que nós temos. As dificuldades com certos pecados, o problema da omissão em não fazer, não é só não fazer o errado, mas também é deixar muitas vezes de fazer o certo. Até mesmo nessas fraquezas que muitos de nós temos, o Espírito Santo age ativamente na vida do crente, e daí a importância de termos uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida bem frutífera, para que onde nós temos as nossas dificuldades, as fraquezas, nós possamos ser fortalecidos para então superar elas. Percebam o primeiro aspecto aqui de que a salvação ela não está firmada unicamente na força do homem. O homem sozinho não tem condições de se manter salvo. Mas graças a Deus que envia o seu Santo Espírito, graças a Deus que nos dá este presente precioso, que é ter o Espírito, a habitação do Espírito em nós, nos habilitando, nos capacitando, nos fortalecendo para caminharmos, para seguirmos em frente. As coisas que nós nos deparamos ao longo da caminhada são muitas. Quando nós estamos no mundo, nós estamos ali, de certa forma, numa neutralidade. Nem para cá, nem para lá. Porém, quando nós cremos em Cristo, quando nós somos salvos, nós passamos a ter opositores, nós passamos a ter inimigos. A carne, o mundo, o próprio Satanás. Então, meus irmãos, as coisas que nós enfrentamos, as forças com que nós somos confrontados são muitas, são várias, que vêm de todo lado, a todo instante, que não dá paz um minuto sequer. Imagina passar por tudo isso sozinho. Não teria jeito, não. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está presente. Graças a Deus que o Espírito Santo está ali atuando de forma ativa, de forma eficaz, de forma viva, nos garantindo o caminhar, nos garantindo que seguiremos em frente. Nesse mesmo capítulo que nós estamos, nós vamos permanecer aqui para olhar o segundo ponto, o segundo aspecto que sustenta essa doutrina, porque ela é um elo de amor
inquebrável. Paulo ele falou agora há pouco sobre, nós abordamos o papel vital do Espírito Santo na nossa preservação. Agora nós veremos alguns outros aspectos a partir aí do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o nível na qual essas ideias serão ampliadas, a ponto do apóstolo dizer que, olha, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, dentro desse todas, estão incluídos todo tipo de situação que você imaginar. Não só situações boas, mas também as situações que, não só aparentemente, mas no seu princípio, muitas vezes elas são ruins. Da mesma forma que nós recebemos bênçãos do Senhor, sobre nós também acaba caindo muitas vezes adversidades, momentos de sofrimento. No dia a dia temos momentos em que estamos, por exemplo, muito bem nos nossos empregos, com muito dinheiro entrando, com promoções, mas há momentos em que o desemprego bate na nossa porta. Há momentos em que a saúde está lá em cima, nem gripe você pega. Já há outros momentos, meus irmãos, em que a vitalidade ela vai embora, as dificuldades vêm. Porém, todas essas coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que no princípio nós não compreendamos. Se olharmos um exemplo da Escritura, um fácil aqui, Jó. Um homem justo, reto, que se desviava do mal. Veio de um dia para a noite perder seus negócios, perder sua família, perder sua saúde, perder simplesmente tudo. E mesmo passando por todas as situações a qual eu não acredito que nenhum outro ser humano tenha passado, ao final, qual é a reação dele a dizer aquela frase: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de contigo andar. Percebam que aquilo que era uma situação ruim, difícil, ao final de tudo se tornou algo bom para a vida daquele servo de Deus, e assim é com as nossas vidas. Não pensamos nós que as situações que ocorrem nas nossas vidas são obras do acaso, são coisas sem fim, sem qualquer justificativa, não. De certa forma, até as coisas difíceis que passamos, e as boas também, é claro, contribuem para o nosso bem. Prosseguindo no nosso texto, versículo 29 e 30 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vocês perceberam que todas essas ações que Deus fez na vida dos eleitos, elas estão já no tempo do passado? Predestinou, chamou, justificou, glorificou. A razão é muito simples. Espiritualmente, o Senhor já nos vê como tendo passado por todos esses estágios. Logo, se o Senhor nos vê assim, se Ele disse que aqueles que predestinou, Ele também chamou, aos que Ele chamou, Ele justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou, meus irmãos, seria uma incoerência muito grande se eu dissesse que algum elo dessa cadeia seria quebrado. Porque o mesmo Deus que escolheu é o Deus que chama, e o mesmo Deus que chama é o Deus que justifica, e o mesmo Deus que justifica, falando para nós aqui no tempo presente, é o Deus que vai nos glorificar. Então percebo que não há caminho aqui, o texto não nos deixa uma brecha para que, não, o Deus que predestinou, o Deus que chamou, é o Deus que justificou, mas no meio do caminho ali se perdeu. Está chegando o microfone aí, Paulo, para você falar. Perfeito, você abordou várias coisas aí, vamos com calma. De fato, vamos lá, falando primeiro sobre salvação, ela é de fato algo complexo, claro, a gente fica com o que a Escritura diz, mas de fato, como foi explicado até na aula passada, a gente não tem o poder de ver quem é salvo e quem não é. A gente enxerga isso, a gente tenta entender isso por meio dos frutos que aquela pessoa produz, se são frutos bons ou se são frutos maus. O próprio Senhor nos diz que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. É difícil a gente, por nós mesmos, falar, você é uma pessoa salva ou você não é.
Acho que a nossa missão é pregar, fazer discípulo, ensinar, esperando que a pessoa siga aí no processo de santificação dela, né? E sobre essas dificuldades que você falou, foi abordado. A gente tem momentos em que realmente a gente deixa a desejar na nossa santificação, a gente falha. Muitas vezes, até com o próprio Espírito Santo ali nos falando, a gente é meio negligente, às vezes, não cumpre. A gente falha em usar os meios que o Senhor nos concedeu. Isso sim, acontece. Agora, o que não acontece é uma pessoa que foi realmente salva pelo Senhor, e aí Deus sabe quem são, e eu creio que até a própria pessoa sabe, porque quem encontrou com o Senhor Jesus um dia vai se lembrar, não vai fugir disso. Semelhante a Paulo no caminho lá de Damasco, todo mundo que teve esse encontro com o Senhor Jesus um dia, certamente não vai esquecer, certamente não vai, deixar de lembrar do que o Senhor fez por ele. Então, sim, ao longo da caminhada, vão haver momentos de dificuldade, momentos de fraqueza. Há momentos em que a gente vai orar muito, ler muita Bíblia, estar muito ativo na obra, já há outros momentos que não vai ser assim. Mas o importante é sempre que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi salvo, ele, de certa forma, não vai ficar tão conformado, não vai ficar conformado com essa vida mais para baixo, e nem vai encontrar deleite, alegria e satisfação nisso. Porque alguém que conheceu que só se satisfaz no Senhor, que tem só no Senhor a fonte de sua alegria, de seu prazer, ele certamente sempre vai ficar incomodado quando passar por um momento de fraqueza, por um momento ali mais frio, vamos dizer assim. Respondido? Amém. Caso alguém queira participar, fique à vontade, meus irmãos. Seguindo aqui, né, nós vimos aqui os processos que o Senhor já espiritualmente vê como crente tendo passado por todos eles, e que é impossível que alguma dessas etapas seja quebrada, porque é o próprio Deus que chamou, é o próprio Deus que predestinou, que chamou, que justificou, e que, claro, na visão de Deus, já glorificou. Então, esse amor que Deus teve pelos eleitos, os eleitos foram alvos desse amor de Deus desde antes da fundação do mundo. Esse amor, certamente, ele não se extinguirá, ele nunca vai deixar de existir. Porque Deus já nos amou, meus irmãos. Aqui em Romanos vai dizer que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios, ainda éramos inimigos dele. Quanto mais agora reconciliados com ele, tendo sido lavados, perdoados pelo sangue de Cristo, não viveremos desse amor com o Senhor. Paulo vai prosseguir, versículos 31 e 32, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui Paulo começa a fazer este jogo que ele faz com as perguntas, e aqui a essência é o seguinte, olha, se Deus já fez o mais difícil, que era enviar o seu filho, que era ele morrer na cruz, e percebam que a vinda de Jesus ela teve impactos desde Gênesis 3,15. Todo instante, o povo de Deus sendo perseguido, como o Apocalipse vai citar lá na frente, lá no capítulo 12, acerca da mulher e do dragão, toda a perseguição, toda a dificuldade que teve para Cristo vir, um plano que milimetricamente funcionou com cada pessoa, com cada etapa, a ponto de, na plenitude dos tempos, Cristo vir. Se Deus fez tudo isso, Cristo deu sua vida, ressuscitou. Quem de lá não nos manterá? Se o Senhor já fez tudo isso que era o mais difícil, por que Ele não vai terminar essa obra, se é a obra que Ele já começou? Então, tendo a compreensão disso, Paulo chega à conclusão de, olha, nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai citar diversas situações no nosso texto em seguida, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? No 38 ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. A lista aqui ela é completa. Ou seja, as situações que a gente passa na vida, ela de forma alguma vai nos separar. As distrações. Paulo cita inclusive a morte. Todas essas coisas que vêm. Ninguém vai poder dizer, eu era salvo, e depois da pandemia eu esfriei e perdi minha salvação. Não. Porque nem mesmo uma doença pode nos separar do Senhor. Nem mesmo os nossos opositores, porque nenhuma criatura nos separará do amor de Deus, nem o diabo, nem demônio, nem os homens, nem governos. Mesmo em lugares onde a igreja sofre perseguição, onde pessoas são impedidas de exercerem sua fé, nem mesmo isso pode separar-nos do amor de Deus. Então percebam que a garantia da nossa perseverança não está na nossa força, não está no que fazemos, não está no quanto nós amamos a Deus, até porque, venhamos e convenhamos, se dependesse disso, já teríamos sucumbido, já teríamos falhado. Mas é o amor que Deus tem por nós que nos sustenta e que nos garante que chegaremos no final. O amor de Deus. A salvação não é algo que parte do homem para o homem, só o homem escolhe, o homem mantém, o homem se mantém salvo, o homem tem que ali fazer sua rotina religiosa para então ser salvo. Não. Se nós fazemos as boas obras, se nós vamos à igreja, se nós oramos, se nós temos relacionamento com Deus, se nós servimos na obra, é porque o Senhor nos salvou. Então, por Ele ter nos salvo, Ele nos habilita e já preparou essas obras para que nós então as façamos. Então, como gratidão por compreender acerca do que o Senhor fez por nós, é que então nos dedicamos e nos empenhamos em fazer. Não fazemos para sermos salvos, mas por quem fomos salvos é que então nós fazemos. Então percebam que quando a motivação ela é corrigida, é muito mais fácil seguir em frente. Mesmo quando passar por momentos que o Paulo citou aqui, a gente vai se lembrar de que Deus me amou, Deus fez tudo isso por mim, toda essa grande obra, regeneração, conversão, justificação, santificação, tudo isso. Então eu vou me empenhar mais. Então eu vou me fortalecer mais, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir, eu não vou parar. Não por algo que esteja presente em nós mesmos, mas por causa daquilo que Deus nos garante e aquilo que Deus faz por nós. Terceiro aspecto que sustenta essa doutrina é a verdadeira segurança. Uma repreensão àqueles que acham que a tarefa de manter a salvação é nossa, está lá em Gálatas, capítulo 3. Abram aí comigo, Gálatas 3:3. Que diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Nós cremos, nós sabemos que mesmo que hajam pessoas que creem que possam perder a salvação, a gente não pode negar uma coisa, de fato eles são sinceros, creem no Senhor Jesus e são salvos. Porém, eles precisam lidar com esse conflito, precisam lidar com essa dificuldade que é de achar que a segurança de sua salvação depende de seus próprios esforços. Imagine só que coisa terrível é viver com esse fardo, de que a responsabilidade é sua, de que se você não veio 2 semanas para a igreja, não orou, não fez nada, olha, significa que, acho que seu nome já foi até riscado lá do livro da vida. É uma situação complicada, irmãos. É um fardo complicado, porque invariavelmente, por mais que seja o cristão mais forte dessa terra, ele vai passar por dificuldades. Quem lembra lá de Elias? Fez cair fogo do céu. Acabou com os profetas de Baal, acabou com os sacerdotes de Baal, acabou com tudo. O povo declarou, olha, só o Senhor é Deus. Conversões aconteceram através daquele ato que Deus usou para fazer. E por Acabe e Jezabel não se terem convertido, como que foi que Elias ficou depois disso? Aquele que era um segundo ou maior profeta até do Antigo Testamento, como que ele ficou depois? Ele chegou a pedir até a morte. Fugiu, se afastou, se escondeu no meio dos desertos, nas montanhas, e falou, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, olha, tira a minha vida.
Então percebam que até um dos poderosos que testemunharam, que viveram em uma época difícil, que fizeram grandes coisas por sua geração, também passam por um momento delicado como esse. Mas é bom saber, meus irmãos, que o nosso destino eterno não depende apenas da nossa vontade inconstante. É bom saber que nós temos um Deus que tem um programa e um projeto para a nossa vida, em um interesse todo especial por ela e que Ele vai executar, e isso depende da vontade dEle. É confiar num Deus imutável. É então poder extrair aquele atributo que é dito em alguns textos da Bíblia, onde o Senhor é comparado a uma rocha, a nossa rocha eterna. Por quê? Porque não tem variação. Porque mesmo com as coisas diferentes que ocorrem, as situações diferentes que advêm, a rocha permanece ali, firme, imutável, sem se mover nem para a direita nem para a esquerda, sem se desgastar sem nada. E por isso o Senhor Jesus nos ensina, olha, edifiquem-se sobre a rocha. Outro texto é Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. O versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse termo libertou, ele está num tempo verbal, ali no grego, que indica uma ação simples e definitiva realizada no passado. Deus libertou do reino das trevas, te tirou dali e te transportou para o reino do Filho dele. Essa foi uma ação definitiva, que ocorre no passado e que tem então ali o seu estado permanentemente para sempre. A obra de Deus não foi uma obra que, olha, Ele libertou só um pouquinho, você ainda pode voltar para lá, ficar indo e voltando a hora que você quiser, a divisão está aqui. Não. Deus libertou e ponto. Somos salvos dessa condição, somos salvos dessa escravidão do pecado. E passamos então para o reino de Cristo. Outra ação que o Senhor realiza por nós é de nos adotar como seus filhos. João 1,12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando somos salvos, quando cremos em Cristo, o Senhor nos traz para a sua própria família. Cristo nos adota como irmãos e adquirimos então esse parentesco de podermos chamar Deus de Pai. E isso é uma coisa que não será em momento algum desfeita. Não, você é filho, agora você não é mais filho. Agora você voltou, você é filho de novo. Não. Uma vez adotados por Deus, somos seus filhos para todo o sempre. Uma outra garantia, uma outra certeza que nos faz, a quarta, que nos faz sabermos que o Senhor nos preservará até o final, é o cuidado pastoral de Cristo. Vamos lá no texto de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículos 14 a 16 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A palavra de Deus, ela chama os crentes de ovelhas, e uma ovelha possui um pastor. E esse pastor tem a função de cuidar da ovelha, e ele trabalha incessantemente para que essa ovelha não se perca. Aqui no texto nós vimos que quem é o nosso pastor é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz lá no capítulo 6, versículo 39, desse mesmo livro que nós estamos: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Então percebam que a segurança do cristão não está nele próprio, mas do Cristo que o chamou. É o Senhor Jesus que garante que nenhuma de suas ovelhas serão perdidas. Nem as ovelhas que estão em outro aprisco. Cristo veio justamente para resgatá-las, para reunir de todos os lugares as ovelhas que estão perdidas e trazer para o seu rebanho, para o seu aprisco, de forma que nenhuma delas se perderá. Olhe só o versículo... Eita, eu anotei aqui, mas eu acho que eu perdi ele.
Certo, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O Senhor Jesus, ao contrário do mercenário, que ao ver o lobo foge e deixa as ovelhas serem tragadas, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele dá a sua própria vida para que então ele possa reaver as suas ovelhas. O texto que eu me esqueci, os irmãos certamente conhecem, é aquele que ele mesmo diz, está por aqui, que nenhuma de suas ovelhas se perderão, nenhuma delas serão arrancadas de seus braços. É o Senhor Jesus que cuida de suas ovelhas. Porém, é possível que em algum momento essas ovelhas se afastem do Senhor. Isso será certamente ruim, trará muitas consequências. Porém, o Senhor Jesus, ele nunca deixará de vigiá-la, nem nunca permitirá que se afaste para longe do seu alcance. Temos como exemplo aquela parábola do filho pródigo, de lá escrita em Lucas 15, em que o filho pede para o pai: dá-me a parte que me pertence, da minha herança, e vai embora. Gasta tudo, vive uma vida completamente errada, e quando ele se enxerga naquela condição miserável que ele está, ele se lembra de seu pai. E então ele volta e tem a sua condição restaurada. Ali é um típico exemplo de uma ovelha que se perde do seu Senhor, sofre as consequências de seus pecados, porém retorna. Um outro exemplo é o próprio Davi, um rei segundo o coração de Deus, um homem crente, isso ninguém tem dúvida, que num momento cai num pecado gravíssimo, ele cai num pecado de adultério e depois de homicídio. Percebam que ele não foi privado das consequências por ser, não, é um ungido meu aqui, eu vou cuidar dele, mesmo que ele pecou, eu vou só perdoar e está tudo certo. Não. O crente verdadeiro, ele não perde a salvação, mas ele experimenta as terríveis e amargas consequências de seu pecado. Muitos usam o argumento: se eu estou salvo, então eu não preciso mais me guardar, eu posso viver de forma relaxada, que está tudo certo. Não. Espera lá. Primeiro que esse não é o pensamento de alguém que foi verdadeiramente salvo. Alguém que foi salvo para ser santo, foi salvo para ser transformado à imagem do seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Segundo que o pecado, ele não só não nos traz satisfação, não nos traz alegria, como também traz todas as suas terríveis consequências. Este ensino está perfeitamente embasado conforme a nossa confissão de fé, a confissão de Westminster, lá no capítulo 17, parágrafo 3, que diz acerca dos santos: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm privados das suas graças e confortos. Têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É feio mesmo. Então, o ideal é se esforçar na santificação para não precisar passar por tudo isso aqui. Porque a grande diferença, meus irmãos, entre alguém que foi salvo e alguém que não é salvo, está na diferença de pecar e viver pecando. O salvo pode eventualmente pecar, cair, sim. É diferente de viver pecando, constantemente pecando, se alegrando no pecado, demonstrando ainda que é um escravo do pecado. A este sim fica o alerta: olha, a perseverança é para aqueles que foram salvos, aqueles que nasceram de novo. Se a sua vida ainda está conforme a do velho homem, olha, arrependa-se, creia em Cristo Jesus, saia desse caminho enquanto há tempo, creia em Cristo, porque, meus irmãos, não dá para nós dizermos a alguém que não é salvo, que ela é salva e ela pode ficar segura. Não podemos transmitir uma falsa segurança a elas. Mas como pessoas que foram salvas por Cristo, cabe a nós sempre anunciar a palavra.
Anunciar o Evangelho, porque para o salvo isso é, de certa forma, um relembrar, um refletir acerca do que Cristo fez por ele, para que ele siga em frente, para que ele sempre se lembre do que o seu Senhor fez por ele. E para aqueles que não estão salvos, é o chamado, é a anunciação do Evangelho para que elas então creiam e sejam salvas. Concluindo então a nossa aula, meus irmãos, nós entendemos que o dom da perseverança é um presente de Deus, é uma bênção que o Senhor concede aos seus escolhidos, é uma garantia que o Senhor o dá com base naquilo que Ele próprio fez e faz por nós. Perceba que é uma ação completa do Deus Trino, o Deus Pai que escolhe, que envia o seu Filho, o Filho que paga os preços dos nossos pecados, que através de sua obra somos justificados, e o Espírito Santo, que aplica essa salvação e permanece em nós, nos garantindo, nos deixando ali firmes nesse caminho na qual nós chegamos. Judas, nos versículos 24 e 25, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados na sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. É uma obra completa, contínua, em que o próprio Deus permanece ativo a todo instante. Deus não simplesmente fez a parte dele e coloca agora para toda a humanidade: olha, se virem aí, salve-se quem puder, o caminho é esse, escolham. Não. Nascemos no caminho errado, no caminho largo. Um dia as ovelhas, todas as ovelhas dessa terra, ou ouviram ou ainda vão ouvir, para aquelas que estão perdidas, a voz do seu Senhor chamando. Elas ouvirão e saberão quem é que a está chamando e virão até Ele. E então, nele, pelo amor dEle, pela ação constante dEle, é que então permanecerão assim para todo sempre. Então, cabe algumas reflexões, algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, a nossa postura diante de Deus, uma postura de reverência, de temor, por uma obra tão grandiosa que o Senhor fez. Muitas vezes a salvação é tida para nós apenas como argumentos para vencer um debate, algo para nos inflar, algo para nos encher de orgulho, mas não. A salvação é uma obra completa do Senhor, que pela sua misericórdia e graça nos concedeu. Então a nós nos cabe louvar a Deus, adorar a Deus pelo que Ele fez, viver uma vida de obediência, dar a resposta correta a essa obra que Ele fez por nós. Não só que Ele fez, mas que Ele ainda faz, porque como vimos aqui, a salvação é algo contínuo, é algo inquebrável, é algo que será levado a fim, será levado a cabo. Então que isso seja usado para nos motivar na nossa vida de santificação, na nossa vida de dedicação à obra do Senhor, com a igreja, com a proclamação do Evangelho, no trabalho do reino, e uma postura de louvor, de adoração ao nosso Deus, glorificar a Deus por tudo que Ele fez por nós, louvar ao Senhor, porque um dia olhou a nossa condição miserável, olhou aquele inimigo dele próprio, que fazíamos tantas coisas erradas, e ainda assim nos amou, e ainda assim deu a sua vida por nós, e ainda assim nos mantém até o final. Uma outra reflexão cabe àqueles que ainda não estão no caminho do Senhor. Meus irmãos, não há pecado, não há vida errada que você tenha tido, como o traficante que o Paulo citou, coisas erradas que talvez alguém tenha feito que não possam ser perdoados. Há perdão em Cristo Jesus, há salvação em Cristo Jesus. Há sangue suficiente para te purificar de todo e qualquer pecado, para te tornar branco, mais branco do que a neve. Há perdão no Senhor Jesus.
E aqueles que foram salvos, ou pelo menos que acham, analisar como está a sua vida, os frutos que você tem demonstrado, olhar para dentro de si, olhar para o que você faz e refletir, poxa, será que eu estou no caminho? Será que eu estou certo? É um exercício bom. E evita de cairmos num estado de uma certa inércia. Isso acontece, às vezes, sim, mas cabe a nós lutar contra isso. Não é à toa que o termo é perseverar. Se fala em perseverança, fala necessariamente que, olha, terão dificuldades, terão coisas te atrasando, te atrapalhando, então é necessário que você se esforce. E Deus dá todas as condições para nós perseverarmos. Deus dá à sua igreja irmãos para estar junto conosco, dá o seu Santo Espírito para nos ajudar na oração, na leitura da palavra, no entendimento da palavra, nos habilita, nos capacita para realizar toda a obra. Meus irmãos, é uma obra completa. O Senhor não nos deixa faltar em nada. Pedro vai abordar bastante isso em sua segunda epístola, por exemplo, alertando ali, olha, confirmem a eleição de vocês, façam cada vez mais esse chamado evidente na vida de vocês. Então ele traz ali um panorama de tudo quanto o Senhor nos proporciona para isso. Uma outra reflexão fica para aqueles que estão passando por esses momentos de fraqueza, de queda, de dificuldade, caindo em pecados, não conseguindo ir à igreja, não conseguindo orar, de certa forma, falhando. E não estão satisfeitos com essa condição. Não estão alegres por estar longe da igreja, mas, pelo contrário, estão tristes, porque queriam estar mais ativos, queriam estar, talvez, olhando para o seu passado, orando como antes, pregando como antes, e não estão. Meus irmãos, confie que Deus está com os braços estendidos para o reerguer. Confie que Deus, Ele não quer te ver assim, mas Ele usa até mesmo esses momentos, que muitas vezes nós entramos neles por pecar, por falhar em algum meio de santificação, mas saibam que Deus quer restaurá-los. Deus, Ele pode novamente trazer a alegria da salvação, um ânimo necessário para que você se fortaleça e continue e siga em frente, e ore, e pregue, e leia a Escritura, e estude, e trabalhe na obra, e pregue e faça. Esse momento de dificuldade, ele pode ter um fim. Busque ao Senhor, se esforce, buscando ao Senhor em oração, que certamente o Senhor irá restaurá-lo. Você será aquele crente fervoroso, alegre, animado, empenhado, para a glória de Deus.